entra nos estúdios. Então, deixa só acertar aqui. Chamar o Silvestre. Para a gente começar a fazer a nossa entrevista com o Dr. Marcos Vinícius. 8h12. Deixa eu ver aqui. Como sempre. Como sempre. Aqui. Bom, o Silvestre já está aqui. Silvestre, bom dia, seja bem-vindo ao Programa Livre. Nós já estamos aqui com o nosso secretário Marco Vinícius. Faz as honras da casa aí, por gentileza. Olá, Santana, olá, ouvintes, bom dia. Iniciando aqui mais uma quarta-feira, janeiro de 2023, Programa Livre. Hoje vamos receber aqui para um bate-papo o secretário de Obras, o homem que é a espinha dorsal do sucesso ou fracasso de uma gestão. Marcos Vinícius, seja bem-vindo, doutor Marcos Vinícius, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, amigo Silvestre. Abre o teu microfone. Não, outro. Oi. Abre. Isso. Oi. Aí. Obrigado, amigo. É um prazer sempre falar com você, que é um grande expoente aqui do nosso estado de Goiás e conhece bem as demandas da nossa região, sabe das dificuldades, do grande desafio que é estar à frente da Secretaria de Infraestrutura aqui na cidade de Valparaíso. É muito bom estar aqui também com o amigo Santana, um amigo de longa data, só que eu tenho um grande apreço, uma grande liderança aqui na cidade, e a gente encontra aqui na Rádio Metropolitana um espaço aberto para poder divulgar para a comunidade o que o governo de Valparaíso tem feito para que a gente consiga ir suprindo essas demandas. A gente sabe que a cidade tem muito problema, principalmente no período chuvoso, onde a gente acaba enfrentando diversas enchentes, buraco, mato acaba crescendo, mas a gente tem muitas novidades para poder apresentar para a nossa comunidade e aí destacar o que o governo, nosso prefeito Pablo Mossoró, tem feito aí na cidade, transformando a vida dos moradores. Bom, doutor Marcos, eu conheço já há muitos anos. Se não me falha a memória, eu fui um dos primeiros jornalistas a projetar a sua carreira política, a sua e do Pablo Mossoró, ainda quando eu estava lá no Jornal Opção, enfim. Então eu conheço seu trabalho, sei do tu é velho, seu hein, cara? esforço e sua atividade política. Tu é velhinho, hein? Aí? Você é velhinho, hein? Sou velhinho. Só 76 anos, só isso. Tem orgulho de falar, né? Adora falar a idade, pô. Bom, diante disso, é desnecessário dizer o quanto você conhece Valparaíso. Mas, como a cidade, as demandas são crescentes e maior do que os recursos, isso e na gestão pública é um desafio muito grande, principalmente para o segundo mandato, que você tem o grupo que está no poder, tem que dar uma resposta para a sociedade que permita, inclusive, fazer um sucessor. Então, diante dessa explanação, eu pergunto a você o seguinte: tem muitas demandas aí que são localizadas, tipo Chácaras Anhanguera, que há alguns bairros aí que, por conta de infraestrutura, todas as vezes que chove, vira um caos. Nesse momento, qual está sendo digamos assim, a prioridade do segundo mandato de Pablo Mossoró e, obviamente, dentro da secretaria, que, como eu disse no início, é muito importante, a Secretaria de Obras,
talvez seja, depois do prefeito, a mais importante que tem dentro de um município, estado, ou enfim, porque ela que fala diretamente, corresponde diretamente ao cidadão e dentro dos seus pleitos. Como é que está essas prioridades aí dentro da Secretaria de Obras para esse segundo mandato? Então, Wilson, a gente vê que na situação que a gente tem hoje na cidade, mais difícil do que você projetar o futuro da cidade e desenvolver um trabalho com projetos para que a gente consiga atender a comunidade é resolver os erros do passado. Uma cidade que cresceu muito rápido, em 10 anos a cidade mais que dobrou o tamanho da população, e com gestões passadas que acabaram não planejando esse crescimento da forma correta. Então, a gente vê, por exemplo, como você disse aí, o bairro Anhanguera, que é um grande gargalo na cidade. É hoje um dos maiores adensamentos demográficos da região, somados aí toda a região do entorno, que é uma região muito grande, o segundo maior colégio eleitoral do estado de Goiás, e Brasília, que é a capital do país. Então, você tem muita gente no mesmo lugar. E isso é um crescimento sem uma infraestrutura mínima. Hoje, no bairro Anhanguera, você não tem drenagem, a captação das águas pluviais, você não tem espaço para poder construir creche, escola, posto de saúde, praças públicas, porque o bairro foi loteado, construído e hoje deixou um grande problema. Certo é que desde que eu entrei na pasta, o prefeito Pablo Mossoró disse, olha, a gente vai fazer política olhando para frente. Se a gente fizer política só olhando para o retrovisor, a gente não avança. E aí, esse tem sido o nosso desafio. O primeiro de todos, resolver o problema dos moradores do Anhanguera, que sofrem muito. Ali no período chuvoso, as enchentes elas tomam conta das principais ruas do bairro, as 4 principais, que são os entroncamentos que cortam do sentido Céu Azul para o sentido Valparaíso 2. Então, você tem as ruas ali, Tupi, Guajajaras, Botocudos, Guarani, Tupinambás, que é a Avenida Napolina, que sempre está aí no noticiário, porque ela é a que concentra o maior volume de água, e a Rua Carijós. A própria topografia ali favorece a chamada força de gravidade que começa lá em cima, ela vem com avalanche. Isso, a água vem com uma força muito grande. E nesse plano aí que você está apresentando, e é sempre importante a gente destacar para a comunidade, porque não é para delegar para um terceiro a responsabilidade de resolver os problemas da cidade, mas todo mundo que mora aqui sabe que o Valparaíso está num plano geométrico mais baixo do que o Distrito Federal. E aí, Wilson, a gente recebe muita água do Distrito Federal. Toda essa água hoje, toda não, mas 70% da água hoje que desce vai parar principalmente nas ruas Guajajaras e Tupinambás, ela vem do DF. E o DF, ele legalizou essa água aqui quando ali, lá da antiga churrascaria Rei do Laço, num campo de futebol que existia aqui próximo da rádio metropolitana, eles fizeram um gabião com o lançamento, um dissipador dessa água toda aqui próximo da onde a gente está. E mais para cima também a gente tem outro lançamento, que é o da água que vai descer para a Rua Tupinambás. Então, isso a gente já sentou para conversar com a própria Nova Cap, e até nas curvas de nível que eles têm lá, eles mostram de forma muito clara que Valparaíso recebe grande parte da água que vem do Distrito Federal. E aí, você imaginar que a principal rua de Santa Maria, que é a Avenida Alagados, que hoje ainda alaga, mas não é como lá atrás, ela não é mais Alagados porque eles estão jogando toda essa água aí nas margens da DF-290 e essa água acaba vindo para a cidade. E aí acabou que Alagados ficou Valparaíso, sofrendo muito com esse problema. E pensando, Wilson, até em assim, dar uma solução para essa situação, o prefeito Pablo solicitou um empréstimo da Câmara, uma autorização para contrair um empréstimo. Nós temos aí um recurso de 116 milhões oriundos do PAC. O PAC, ele vive uma situação de indefinição. A gente sabe aí que o novo governo tem a perspectiva, o que chegou a informação é a perspectiva de retomar o PAC,
Só que a gente hoje depende da Saneago para que ela construa uma estação de tratamento de esgoto. Para que a gente... propósito, Marco, era exatamente a pergunta que chegou para mim e os ouvintes solicitaram, exatamente entender porque essa troca aí, segundo os críticos do prefeito, né, é uma troca injusta, quer dizer, necessária, mas injusta. Então, a gente trocou os 116, que teoricamente era certo do PAC, né, que está lá, está parado lá os 116 milhões, para contrair um empréstimo de 62 para poder fazer o que a Saneago não fez, certo? Agora, tudo isso está parado em função da Saneago, que a Saneago empurrou com a barriga e não fez a estação até hoje que foi prometido. O que a Saneago tem contra o Valparaíso? Por que ficou esse perrengue e que a prefeitura foi obrigada a contrair um empréstimo de 62 milhões, que é recurso próprio? No outro, no PAC, a prefeitura só daria 10%, que era 6 milhões e pouco, né? Que aí era fundo perdido. E, bom, na lógica, vale a pena fazer isso ou seria mais interessante empurrar, forçar a Saneago de goela abaixo para fazer o que está contratado há quase 5, 6 anos atrás, ou mais, que até hoje ela enrola e não faz o que deveria fazer para poder liberar todos esses 116 milhões. Santana, assim, até eu gosto muito de explicar isso para a comunidade, porque é objeto de discussão quando a gente está na rua. E aí, o PAC, a gente já teve, inclusive, autorização para licitar o PAC. Foi. O Ministério do Desenvolvimento Regional não autorizou a gente licitar o PAC enquanto não construísse a estação de tratamento de esgoto pela Saneago, uma vez que todo o trecho, Wilson, ele vai ter cobertura de rede de esgoto. E aí, imagine só a gente passar num dos maiores adensamentos demográficos da região, o esgoto e não ter tratamento. No final, ia virar uma lagoa de toda essa rede de esgoto, você tem uma lagoa de esgoto sem tratamento, jogado a céu aberto, causando aí doenças, causando prejuízo para a comunidade. Então, essa foi a definição do MDR. A Saneago, por outro lado, aqui no município, ela presta um péssimo serviço. Nós temos hoje uma cobertura de 34% de esgoto. Se você considerar, Santana, o último IBGE de Valparaíso, que era 170 mil habitantes. Hoje Valparaíso já está com 198 e nós sabemos que Valparaíso claramente tem mais de 200 mil habitantes. Exato. Então, quando você joga no papel, só pela conta do IBGE, isso já vai cair para 23%, 24%. Se você for considerar a realidade, isso vai cair aí para menos de 20%, porque Valparaíso hoje, como eu disse, já tem mais de 200 mil habitantes. Valparaíso deve ter 220 mil habitantes tranquilamente. Então, um investimento baixo e que o prefeito, sabendo disso, pressionou a Saneago para que a Saneago fizesse os investimentos necessários. Nós temos aí o novo marco do saneamento, onde até 2031 a cidade tem que estar com pelo menos 98% de cobertura de água e esgoto. E aí a Saneago não apresentou um plano de trabalho que contemplasse o marco, que a gente conseguisse enxergar esses investimentos. Valparaíso é hoje a 4ª cidade que a Saneago mais arrecada. São 6 milhões por mês. São 6 milhões por mês, 72 milhões por ano. E a gente não vê investimento aqui. Pensando nisso, o prefeito não renovou, não assinou o novo contrato de programa aderindo ao marco. Então, hoje o contrato da Saneago com o Valparaíso ele é precário. Nós não temos um contrato. Nós temos aí o fornecimento, que a gente não pode cortar o fornecimento aí da água e esgoto, de água e esgoto da comunidade, mas já pensando aí em encontrar um meio, ou da Saneago fazer os investimentos que tem que fazer e dar o suporte para a cidade, ou então a gente licitar pelo município, porque o marco já permite que a gente faça um rompimento com a Saneago e licite pelo município uma nova estação de tratamento de esgoto. O problema é que tudo isso demora tempo, demora muito trabalho, muito esforço intelectual e a gente não pode mais aguardar, a comunidade não pode mais aguardar e viver da forma como estava vivendo. Marcos, só interrompendo o raciocínio, mas dentro do mesmo raciocínio, quando foi proposto isso aí, inclusive surgiu um boato que os municípios daqui, alguns municípios do entorno, queriam privatizar ou queriam sair da Saneago e fazer um investimento próprio. E isso parece que não agradou bem o governador, né? Tem alguma relação com isso aí? Foi exatamente isso que aconteceu? Porque o Valparaíso está pau da vida e queria tirar a Saneago da jogada. Mas parece que lá que Goiânia
não aceitou muita ideia, não. E aí, como é que ficou essa situação? Hoje, assim, o governador, ele sabe bem da estrutura da Saneago aqui em Valparaíso. Tanto que em momento nenhum interferiu nas negociações do prefeito Pábio junto com a Saneago. O governador sabe que o interesse do prefeito é simplesmente que as obras aconteçam e que a Saneago faça o investimento que ela tem que fazer. Então, nós tivemos várias rodadas de conversa, solicitamos a Saneago que fizesse os investimentos que eram necessários, uma vez que o problema hoje que gera é o seguinte: a Saneago, ela pega Valparaíso, que é a quarta cidade que tem o maior faturamento, para poder custear as cidades pequenas onde ela tem prejuízo. Então, Valparaíso deixa de receber investimentos porque o recurso da Saneago ele acaba sendo investido em cidades menores, onde a Saneago não tem lucro. Então, essa não foi uma demanda só de Valparaíso, outras cidades elas partiram para essa opção de buscar um estudo, porque eu não posso também, Santana, Wilson e ouvintes, simplesmente romper o contrato com a Saneago, buscar uma empresa privada que não vai fazer os investimentos. Então, a gente está na fase de estudos para que a gente possa, novamente, ter uma rodada de conversa com a Saneago, com um estudo na mesa, sabendo qual é o potencial de investimento que o Valparaíso precisa e tentar resolver com a Saneago, que é uma empresa pública, que a gente sabe que é uma empresa que tem capacidade e estrutura para fazer o fornecimento aqui da água e esgoto, e aí tentar negociar novamente, ou caso contrário, aí sim partir para um diálogo de uma nova concessão para que uma entidade privada assuma. Certo é que a gente quer resolver para executar o PAC. Só que, e aí, Santana, respondendo a pergunta, o fato da gente executar agora 62 milhões no Anhanguera não faz com que a gente perca o PAC. Pelo contrário, o PAC está lá, nós vamos reprogramar o PAC, uma vez que o PAC é um recurso que atende 1/3 da comunidade de Valparaíso, então ele atende com água e esgoto, Valparaíso 2, Rio Branco, São Bernardo, Cruzeiro do Sul, terceira etapa do bairro Céu Azul, Jardim Oriente e todo o bairro Anhanguera. É o que a gente chama de complexo Anhanguera. Então, com o esgoto, ele vai atender grande parte da comunidade e vai também trazer aí a parte de saneamento de forma estrutural no bairro Anhanguera, atendendo também com asfalto, com calçada, com meio-fio, com galeria de águas pluviais do bairro Anhanguera. O que a gente quer? Fazer esse investimento agora de 62 milhões, porque é levar dignidade para o povo do bairro Anhanguera, é resolver os problemas de enchente que hoje causam um dano terrível, muro caindo, casas sendo interditadas, carros sendo levados pela enxurrada, e aí trazer um pouco mais de dignidade para essa comunidade, reprogramar o PAC, e aí sim a gente executar, porque os 116 milhões, eles conseguiam atender a comunidade em 2013. Hoje, o valor para a gente poder contemplar todo o PAC já são 180 milhões. A gente fazendo aí a parte de drenagem e pavimentação nessas ruas, Tupi, Tupinambás, Guajajaras, Botocudos, Carijós, a gente vai amenizar um pouco o investimento do PAC para fazer investimento em outros lugares. Por exemplo, toda essa água que desce na rua hoje, ela vai começar a descer canalizada e vai ser lançada no leito dos rios. Então, a gente tem um prazo aí para poder fazer os investimentos nos córregos. Então, começar a fazer os canais para que isso não gere novas erosões. Valparaíso é uma cidade, é a terceira menor cidade do estado em área territorial e é a quinta maior em população. Então, você tem um espaço pequeno para muita gente. A cidade já vive um processo de verticalização. Isso faz com que a impermeabilização das ruas acabe gerando diversas erosões na cidade. E aí a ideia é usar os 116 milhões para que a gente possa também amenizar essa situação de erosões e preservar aí os mananciais e garantir aí para a comunidade uma obra que vai, sem dúvida nenhuma, melhorar muito a vida do nosso morador. Maravilha. Silvestre. Bom, Marcos, só uma última pergunta minha. Vocês estão com um projeto de revitalização aí de praças e também, principalmente, da reforma da feira coberta do Céu Azul.
Como é que estão essas obras? A previsão de entrega é para quando? Silvestre, a gente tem o prefeito Pábio, a determinação dele é para que a gente pudesse fazer os investimentos em praças e parques. Nós já entregamos aí a Praça do Cruzeiro do Sul, Praça do bairro Céu Azul e aqui no Balão da Santa, a Praça do Avivamento, nós já entregamos, já fizemos a entrega de pelo menos 8 praças e estamos aí com mais 3 para fazer a entrega agora até o mês de fevereiro. Nós estamos fazendo um investimento muito grande em praça, porque a gente tinha espaços públicos que eram subutilizados, que acabavam sendo utilizados pela população para descarte de lixo, material. E pensando nesse avanço para a comunidade, a gente tem feito um grande investimento aí na parte de praças e parques. A gente está aí na iminência de fazer a inauguração da Praça da Etapa D e trazendo aí um grande benefício para a nossa comunidade, que é a reforma da feira do bairro Céu Azul. A feira que depois que foi construída, ela teve apenas um investimento, que foi o cercamento do espaço da feira. Esse cercamento, ele foi tão mal feito que ele não durou um mês. E aí, agora, para que a gente possa atender com mais dignidade tanto os feirantes quanto os moradores da cidade que vão fazer as compras no espaço da feira, a gente está fazendo um investimento no importe de 3 milhões de reais. A gente teve que tirar a feira do espaço onde ela era, para poder levar a feira ali para trás do campo do bairro Céu Azul, para que a gente pudesse aí fazer uma reforma com mais segurança e com mais agilidade. Essa reforma vai permitir, inclusive, Will Silvestre, que a gente possa utilizar a feira nos dias de semana. A feira que era só utilizada nos finais de semana, agora também vai ter um espaço lá concreto de 10 centímetros, armado. Toda a parte de frios ela vai receber revestimento para garantir aí maior limpeza. O pessoal que vende carne, vende peixe, vai poder lavar todos os dias, vai ter um espaço com água e esgoto para cada banca. Nós vamos fazer também a troca do alambrado, a troca do telhado, a expansão da área coberta, área administrativa. Então, vamos remodelar o espaço da feira, fazendo com que a gente tenha aí os setores separados. O que é área de alimentação, área de vestuário, área de brinquedos, área de verdura, área de molhados. Então, na realidade, ela vai ser praticamente um shopping a céu aberto, não é isso, Marcos? Isso, vai. O conceito? O conceito que a gente tentou implementar foi justamente esse. Até porque a gente sabe que a comunidade do Céu Azul merece, a gente sabe que o bairro Céu Azul ele precisa de investimento, e a feira eu acho que é aí a cereja do bolo que estava faltando para que a gente tivesse aí os investimentos que o bairro precisa. O bairro Céu Azul é o maior colégio eleitoral da cidade. Então lá, como eu disse, a gente já fez investimento no campo do Céu Azul. Vamos agora reformar a parte da praça ali no campo, ao lado do campo. Já começamos aí a pista de skate. Fizemos o recapeamento de toda a terceira etapa, micro revestimento na segunda etapa. Na primeira etapa, a gente conseguiu ali fazer a Rua 113 e vamos levar aí mais projetos de recapeamento ainda esse ano para o bairro Céu Azul. E estamos fazendo a entrega agora do Corpo de Bombeiros, com a presença do governador agora em fevereiro. Estamos concluindo a obra ali do Colégio do Estado, Colégio Padrão Século XXI, Escola do Futuro. Uma escola que ficou aí, Wilson, há mais de 10 anos abandonada, e a gente agora, já para o começo de fevereiro, já vai entregar essa escola junto com o governo do estado. Estamos construindo no bairro Céu Azul a primeira maternidade com recursos próprios. Lusiânia tem uma maternidade, mas é com o apoio do governo do estado, e a gente está aqui concluindo a construção da maternidade do bairro Céu Azul, que vai contemplar as mães de Valparaíso que hoje tem que se dirigir para o Gama ou para o Distrito Federal para poder fazer um parto com dignidade, já que a cidade não tinha como atender, e agora vai atender essas mães. E, além disso, a gente tem aí agora a praça do bairro Céu Azul, que, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande trabalho. A gente vai entregar também agora, até o final do mês, Wilson, o Atendival no bairro Céu Azul, para os moradores do bairro Céu Azul não terem que se deslocar do bairro Céu Azul, atravessar a BR e ir para o Valparaíso 1, para ter atendimentos básicos, como tirar a carteira de identidade, tirar uma guia de IPTU. Então, já estamos firmando convênio com a Polícia Civil, firmando convênio com o Bombeiro. A gente vai ter um espaço do Bombeiro lá também. E todos os órgãos do município
vão ter um espaço lá. Nós terminamos a reforma agora no dia 7 de janeiro, e a previsão já mobiliamos o espaço, e a previsão de entrega é até o final de janeiro. Então, a gente vê que é um bairro que está recebendo diversos investimentos do poder público. Estamos também ali na primeira etapa, chegando na Vila Guaíra, com uma quadra coberta, espaço que antes, como eu disse, aí era subutilizado e agora está recebendo esse investimento aí, fruto de uma emenda do deputado Célio Silveira, deputado que tem ajudado demais a cidade. Todas essas obras, elas contam com o apoio do Célio. Às vezes, nem tanto com a emenda para aquela obra. Mas, por exemplo, a partir do momento que ele faz, como fez aqui, um investimento gigantesco na saúde, o prefeito, para custeio, o prefeito deixa de tirar o dinheiro de recurso próprio para fazer um investimento na saúde, para poder estar fazendo esses investimentos, que são investimentos importantes. Então, a gente tem que destacar aí o apoio do Célio. O Célio é um grande parceiro e tem aí nos ajudado muito a contribuir com o avanço da cidade. Ô Marcos, você falou a respeito da Feira do Céu Azul, e eu te pergunto o seguinte: por que aqui no Valparaíso, como em outras cidades, tem feira itinerante nos bairros? Por exemplo, a gente tem só referência à Feira do Céu Azul, mas na etapa A, B, C, D e E tem espaço para uma feira itinerante, não nos módulos do Céu Azul. Tá? Lá ali na Santa Rita, Marajó, Cruzeiro do Sul, vai, né? Por que aqui não é feito isso? Por exemplo, no outro lado, tem a feirinha aqui atrás no Jardim Oriente, ali mesmo, né? Por o que falta? Não seria um lance da secretaria, não sei, incentivar uma área que daria até mais emprego, né? Porque, por exemplo, a gente tem uma preocupação enorme com o pessoal do Céu Azul, por ser o maior colégio eleitoral, tal, aí tem uma série de detalhes, tá? Mas nós daqui, por exemplo, quem mora na etapa A, B, C, D e E, se quiser ir à feira, tem que atravessar a BR e ir lá na Feira do Céu Azul. Tá? E a gente fica com a preocupação do contrário. O pessoal do Céu Azul tem que atravessar a BR para atender serviço aqui na cidade de Jardins, nos bancos, etc. Tá? Bom, essa situação de feiras itinerantes, sei lá, em determinadas áreas da cidade, que parece que já teve até a ideia de fazer isso, mas depois foi abortada, não sei porquê, entendeu? É viável ou não? Você, com a experiência que você já tem aí na tua secretaria. Então, uma coisa que o prefeito Pábio ele tem como destaque é essa questão de não apenas não perseguir o comerciante, como também dar suporte para que ele possa trabalhar. Então, o prefeito Pábio ele fez um levantamento e você pode ver, Santana, que uma reclamação que os comerciantes não têm aqui na cidade, principalmente os ambulantes, é de perseguição da prefeitura. Isso. O prefeito Pábio fez um levantamento de todos esses comerciantes, todos esses ambulantes, cadastrando essa turma para que a gente possa aí, começar um investimento para direcionar essa turma para alguns locais da cidade. Certo é que, por exemplo, a feira aqui do Jardim Oriente, que tem atrás do posto da entrada do Valparaíso do Jardim Oriente, ela recebeu investimentos do poder público. Nós fizemos ali todo o calçamento ao redor da feira, isso já agora, enquanto eu estou como secretário. A feira da etapa B, atrás da delegacia, que é uma feira que está lá há muitos anos, já é uma feira bem estruturada, vai receber investimentos também. Nós estamos terminando o projeto, Santana, e a pista de caminhada que sai lá da etapa E, está dando a volta, está passando hoje em frente ao CTG, chegando ali entre a divisa da etapa C e a etapa D, vai chegar até a etapa B ali próximo ao posto do Marco Aurélio após o viaduto. Nós vamos fazer a extensão dessa pista. Então vamos reformar toda a feira, levantar a feira porque ela é muito baixa, então exato, é muito quente. Então nós vamos levantar o espaço da feira e continuar essa pista pelo lado de cima. Então nós vamos fazer uma calçada chegando até o encontro ali na etapa E. Então essa feira ela vai acabar ficando mais movimentada, porque além de melhorar a situação dos feirantes, a gente vai fazer uma pista de caminhada que vai ser referência na região, uma pista de caminhada de 3 metros, com iluminação, pista em concreto, com piso tátil, para poder atender pessoas com necessidades especiais. Além disso, a feirinha que tem lá na etapa D,
próximo ali o CTG. Isso. Nós também já estamos na iminência aí de fazer um investimento de piso. Vamos trocar o piso, vamos viabilizar um banheiro para os feirantes e para a própria comunidade que utiliza. É uma feira que começou com 4 feirantes. Tive lá esse final de semana, inclusive, e já é uma feira que tem mais de 20 pessoas. Exato, então é uma tá feira crescendo. que está em franco crescimento. E isso graças a um grande suporte que o prefeito tem dado. A gente vê que os espaços de feira no município, eles estão tomando uma proporção muito bacana, porque tem aí os investimentos da prefeitura, do governo municipal, e tem o apoio político do prefeito Pábio também, que visita as feiras, que compra nas feiras, que tem uma boa relação com os feirantes, e a nossa expectativa é que a gente tenha aí bons espaços e aumento das feiras em Valparaíso para poder atender a comunidade e o comércio local. E a parte lá do Santa Rita, do Marajó, tem alguma previsão de feira por ali também? Nós não temos ainda uma previsão, mas a gente já está tentando viabilizar aí com o prefeito Pábio. Por quê? A gente depende muito não só da estrutura do município, como também da vontade dos feirantes de irem, se né? dirigir para lá. E aí, com esse cadastramento, o prefeito Pábio tem ideia aí de ampliar as feiras e auxiliar os feirantes para que a gente possa ter essas feiras em outros locais da comunidade também. Maravilha. Silvestre, suas despedidas? Eu vou sugerir ao Marcos o mais breve possível aí, dentro da agenda dele, a gente fazer uma entrevista mais política. Por exemplo, mas de qualquer maneira eu vou... aqui em casa é um horror. Vai. De qualquer maneira, eu vou encerrar fazendo a seguinte pergunta ao Marcos. Uau, o cara é contra o Marco, hein? Fazendo a seguinte pergunta ao Marcos. Ele será um dos postulantes aí a substituir o prefeito Fábio Mossoró, pelo menos candidatar, ou vai novamente voltar a ser vereador? Me colocou na saia justa. Ele gosta disso. Amigo, assim, é claro que tem um sonho, estive vereador e quero destacar aqui a importância que você teve nesse processo, não apenas acreditando que isso poderia se tornar realidade, como aconteceu, como também dando suporte aí durante o período do mandato. Estivemos várias vezes em Goiânia, sentamos juntos. Depois, inclusive, quando estive aí, passei um período fora da política por conta da minha filha, que teve um problema de saúde, e na época até cheguei a trocar algumas mensagens com você, então eu tenho uma enorme gratidão a você, que mesmo quando eu estive fora, acreditava no potencial. Então, assim, a gente tem você como uma pessoa que sempre acreditou, sempre me deu suporte, e são pessoas assim que a gente acaba estimulando para que a gente continue na vida pública. Eu acho que na Câmara de Vereadores eu contribuí, já dei assim, a minha contribuição para a cidade, e quando entrei lá eu sempre tive a perspectiva de que a gente tem que dar espaço para que outras pessoas também possam contribuir. Tive uma atuação que me projetou muito na Câmara como vereador de oposição. E a gente não sabe de eleição, né? Porque eleição você só ganha disputando ou só perde disputando, mas eu acredito que eu tinha um potencial político para permanecer na Câmara e foi uma opção minha não continuar. Primeiro por uma questão de família, minha filha precisava muito da minha estrutura, tanto que tive que sair do país para poder cuidar dela, mas não tenho o sonho de retornar para a Câmara de Vereadores. Em relação à prefeitura, eu acho que a gente tem que ter muita cautela na hora de fazer essa discussão, uma vez que, primeiro, a gente tem um líder político, que é o prefeito Pábio, e eu seria incapaz, diante de todo o suporte que ele tem me dado, de ir contra uma decisão dele. Da decisão não dele, né? Porque o prefeito também ele é desprovido de vaidade. Ele não decide isso sozinho, ele vai juntar com o grupo e vai ter uma decisão de grupo. E eu quero aguardar ele como líder desse grupo. A decisão que ele tomar, eu vou seguir. Seja sendo candidato, seja coordenando uma campanha, seja até ficando de fora, eu vou estar junto com o grupo do prefeito Pábio. E aí, quando a gente começa a pensar demais em eleição,
a gente acaba deixando de fazer o trabalho de gestão para fazer o trabalho de politicagem. Eu não digo nem tanto o trabalho político, porque o trabalho político é importante, mas o trabalho de politicagem, quando você deixa atender a comunidade para poder fazer politicagem, acho que isso gera um reflexo muito negativo na comunidade. E aí, assim, não fugindo da sua pergunta, eu tenho sonho, eu gostaria muito de ser candidato e sinto que tenho me preparado para isso. A comunidade tem conversado muito comigo sobre isso, mas vou aguardar a decisão do prefeito, vou ficar aí dentro do grupo que o prefeito faz parte e o que ele direcionar, nós vamos seguir. Até porque ele é o grande líder, ele tem desenvolvido um grande trabalho na comunidade e vou ficar aí à disposição dele para o que ele achar que seja necessário para a cidade, o que ele achar que é o projeto que me cabe dentro da estrutura política do grupo do prefeito Pablo Mossoró. Só 2 reparos. Bom, quanto ao trabalho e à política, a partir do momento em que você faz um bom trabalho, você passa a ser uma referência. Obviamente que, indiretamente, você acaba fazendo uma política de preferência, despertando, pelo menos, as atenções do cidadão para o seu trabalho. O segundo é que essa quadra que nós passamos, que o país está vivendo, e vai continuar aí um país dividido, não tem como reconciliar isso, porque até agora eu não vi nenhum movimento de um lado ou de outro. Isso significa que a população, de um modo geral, vai focar nas pessoas que são, digamos, realizadoras, que são empreendedoras, que têm capacidade de gestão, fazendo mais com menos. É o caso pelo que você acabou de dizer na entrevista aí, que as dificuldades, há muitas demandas e poucos recursos, mas tem feito correspondido às expectativas de quem aguardava essas demandas. Claro que o serviço público ele é muito complicado, é diferente da iniciativa privada. Tem concorrência, acontece a concorrência, tem alocação de recursos, tem Ministério Público, tem os órgãos fiscalizadores. Então, há todo um processo burocrático que entrava, ou pelo menos faz com que as obras demorem a chegar até o cidadão. E o cidadão que está lá com um problema, ele não quer saber nada disso. Então, o gestor se destaca em função disso. Um exemplo, o Tarcísio não tinha nenhuma chance de ganhar o governo de São Paulo. Por que ele ganhou? Ele ganhou não só pelo bolsonarismo ou pelo Bolsonaro, ele ganhou pela visibilidade que ele tinha como empreendedor e como o cara que vai lá, tem um desafio e faz. Essa é a minha percepção do que vai ser os próximos gestores com êxito na comunidade. Evidentemente, tem os políticos profissionais, enfim. E eu acredito que o Pablo vai continuar observando isso. É isso, meu caro. Muito obrigado aí pela gentileza em conversar com a gente. E teremos outras oportunidades aí para falar mais sobre política. Silvestre está indo embora. Ô, Silvestre, quero deixar um grande abraço para você e reforçar aqui a consideração, o carinho que eu tenho por você. Também muito obrigado. Acredito demais que a gente vai passar por uma transformação política onde os gestores eles vão ter que mostrar mais do que falar. Não é? Acho que a própria comunidade, Silvestre, você pega lá o bairro Anhanguera, quando a gente chega lá, o povo está cansado de discurso. E eu acho que hoje quando eu chego no bairro Anhanguera, eu sinto um carinho da comunidade, mesmo com tudo que eles passam lá, porque a gente dá atenção, conversa, mas mostra que tem serviço, mostra que tem projeto, mostra que tem vontade de acertar, que é o principal na administração pública. E isso eu acredito que vai fazer uma grande diferença. No mais, eu quero contar com o seu conselho. Você que vai ser meu conselheiro aí, vai continuar aqui lá na frente, eu quero te ouvir. E o que você determinar, amigo, pode ter certeza que você tem um amigo de coração aberto. Eu sou um velhinho estudioso. Estou aprendendo. Um abraço. Mas a gente vai ter a oportunidade de conversar muito, falar muito sobre política e falar sobre Valparaíso. Eu gosto muito de Valparaíso.
Eu tenho um carinho por essa cidade muito grande. Não só Valparaíso, no entorno, de um modo geral, porque essa região, e você é testemunha disso, em 2002, essa região era assim, ninguém em Goiânia sabia que era uma região problema, mas não conhecia as lideranças. Eu dei visibilidade e voz para as lideranças emergentes, como você que estava iniciando lá em 2005, e outros que hoje estão aí no poder, uns já prefeitos, outros já deixaram na prefeitura, pretendem retornar. Carlinhos do Mangão, por exemplo, é um, o Wildo do Candango, lá em Formosa, o Cristiamário em Planaltina, o Dariel do Sindicato em Cristalina, o Diego Sorgato, que eu não tinha muita proximidade, mas a gente teve a oportunidade de conversar algumas vezes, o próprio Fábio Corrêa, em Cidade Ocidental, enfim. Então, eu estou sempre presente nessa região aí, de um modo geral. Luto para que a região cresça, desenvolva. A vocação dela é o setor de serviço, principalmente Valparaíso, que tem uma classe média muito politizada. Sem dúvida, é uma das cidades que vai ter, se não, vai ultrapassar aí Lusiânia, Formosa, cidades tradicionais aí dentro do protagonismo político. É isso que eu defendo para a região. Um abraço, Marcos. Foi um prazer muito grande falar contigo. E a gente vai ter oportunidade. Vamos ver se na próxima semana eu dou um chego por aí. Coisa boa. A gente toma um café. Pô, isso aí tu tá desde o ano passado, né? Desde o ano retrasado que você fala isso. Porra, tá, começar, tu tá aparecendo até político, só faz promessa, pô. Ano passado tu prometeu para todo mundo que vinha. Entendeu? E passa eu vou a Brasília muito corrido. Mas eu vou especificamente para ficar aí de um dia para o outro em Valparaíso, conversar com muita gente. Tá bom, então. Um abraço, até amanhã. Valeu, um abraço. Até amanhã. Fui. Bom, 8 horas e 54 minutos. Ainda dá tempo a gente perguntar para o Marco Vinícius, o secretário que a gente está fazendo entrevistando. Marco, em termos de... Você começou a falar em termos de chuva, como é que está aí a cidade? A cidade ainda está um pouco... Com essas chuvas não tem jeito, fica esburacada, mas o serviço de tapa-buraco está sendo eficiente? Então, a gente tem uma cidade com um pavimento muito antigo e com uma pouca cobertura de drenagem de águas pluviais. Faz com que a gente tenha um desgaste maior do pavimento, gerando essa situação de buracos. No período chuvoso, é muito difícil a gente fazer o trabalho de tapa-buraco. Por exemplo, a gente teve 3 dias aí de estiagem, a equipe está na rua, está trabalhando, o pessoal está fazendo aí Céu Azul hoje, fazendo um trecho da Santa Rita e Marajó. Ali perto da Facesa, ali já abriu a cratera, já abriu de novo aquela cratera. O pessoal está fazendo ali próximo. Então, assim, a gente vê que é uma situação complicada, mas que no período de estiagem, compreendendo aí o final do mês de fevereiro para frente, nós temos 3 meses que a gente consegue colocar a cidade no eixo. A gente consegue fazer o tapa-buraco e deixar aí pelo menos uma cobertura de 70% da cidade de tapa-buraco. O problema a comunidade cobra demais o tapa-buraco, eu sei disso, eles reclamam, eu tenho conversado muito com os moradores, a gente tem que virar a chave, é o que o governo agora tem tentado fazer em relação ao tapa-buraco. A gente vê que hoje, esse período chuvoso, a cidade está repleta de buracos e eu tenho tentado um grande esforço para que a gente consiga fazer o tapa-buraco, mas com muita responsabilidade. Tapar buraco embaixo da chuva é assim, um atentado contra o recurso público. Uma coisa é quando a gente, por exemplo, a usina já fez a massa, a gente está com a massa em cima do caminhão e começa a chover. Eu vou recolher o caminhão, a chuva dá uma amenizada, a gente tem que ir para a rua para gastar aquela massa para não desperdiçar. Uma coisa é eu sabendo que está chovendo, eu carregar o caminhão de massa, porque não adianta. Fazer calçada na chuva, né? Não tem como. E aí, quando eu digo que a gente, Santana, tem que virar a chave, é porque a gente tem que deixar de fazer tanto investimento em tapa-buraco para começar a fazer investimento em recapeamento, em ampliação de drenagem de águas pluviais. E é isso que eu peço aí, o apoio da comunidade, porque a obra de drenagem
de águas pluviais, Santana, é uma obra que não gera retorno político, a comunidade fala, né? Os próprios moradores falam, porque é uma obra que está debaixo do chão, ninguém vê esse investimento. E é um investimento gigantesco, é muito caro. Você fazer escavação, você colocar os tubos, você fazer compactação, depois vir com terraplanagem para poder fazer a pavimentação. Então, é um serviço caro, mas é um serviço necessário para a cidade. E a gente tem feito essa ampliação das redes de drenagem na cidade. Só uma perguntinha, Marco. Essas construções novas que estão surgindo, aquelas áreas de condomínio, é feita essa infraestrutura? Ela já deixa pronta toda a infraestrutura, esperando só para desaguar no poder público? Ou não? Hoje, uma determinação do prefeito Pablo é que as novas construções elas realizem investimentos na cidade. Então, como o Wilson disse aí, e muito bem observado por ele, a cidade ela tem uma vocação que é a vocação de serviço. A construção civil é um grande motor pulsante da economia da cidade. Então, não é chegar simplesmente travar todas as construções, só que é permitir com que sejam realizadas as construções com responsabilidade. A gente teve aí, entre o período de 2009 e 2012, condomínio que foi construído em cima de córrego. Lixão. Em cima de lixão, que a gente tem problemas graves hoje na cidade por conta disso. Então, não é simplesmente permitir a construção de qualquer forma, mas permitir que essa construção seja feita com muita responsabilidade. De hoje, o prefeito tem feito isso. A pavimentação, quando existe a contrapartida do condomínio, a gente tem pedido para que seja feito em asfalto CBUQ, que é um asfalto quente. A gente tem pedido investimento em iluminação, a gente tem pedido investimento, como está tendo agora, o bairro Morada do Sol, que é um bairro ali depois do bairro Marajó, chegando já no Novo Gama. O investimento que eles estão fazendo lá em drenagem, captação de águas pluviais, o investimento que eles estão fazendo em pavimentação, o bairro com asfalto quente, e a iluminação, toda a iluminação do bairro em LED, que é um loteamento que está sendo aprovado agora. Além disso tudo, eles vão ter que construir uma escola dentro do bairro. É isso aí. Então, isso sim é você fazer, autorizar uma construção do loteamento com planejamento. Sem contar isso, nós temos área pública lá, para poder fazer um parque ecológico, temos área pública para fazer um posto de saúde, a gente tem a perspectiva de um hospital veterinário que pode ser construído lá também, porque já tem a destinação de uma área que tem o tamanho que a Suvisa autoriza para que a gente faça a construção desse equipamento público. Então, isso sim é responsabilidade ao autorizar um loteamento. Outro exemplo, claro, é o loteamento ali atrás da JC, da Avenida das Palmeiras. Aquele loteamento ele é 100% com asfalto quente. Toda a galeria, a gente recebeu a galeria de águas pluviais do loteamento agora, galerias que não foram feitas com pré-moldado, foram feitas com tubos de PVC, com outra espécie, que vai gerar uma maior durabilidade, a manutenção muito mais fácil. A captação desses tubos, ela também é maior. Então, isso faz com que a gente receba esse loteamento lá na frente, como estamos recebendo esse agora, com a perspectiva de um transtorno muito menor do que é, por exemplo, o bairro Anhanguera. Nós temos hoje o maior bairro da cidade, Lourdes Meireles. Um bairro que hoje é 100% chácara. Esse bairro ele vai ser, possivelmente nos próximos anos, loteado, e nós vamos ter diversas construções. Eu não acho que a gente tenha que impedir que a construção chegue lá, até porque Valparaíso está em franco crescimento. Hoje a gente tem um déficit habitacional na cidade. Então a gente tem que permitir com que as coisas aconteçam no bairro, que a infraestrutura chegue no bairro, mas com muita responsabilidade. Então lá nós não podemos permitir, por exemplo, que sejam construídos condomínios como foi no bairro Anhanguera. Condomínios lá de 100, 200, 300 casas sem estrutura nenhuma. Então, quando chegar lá, nós não vamos fazer, através do município, eu acho que essa é a principal ideia do prefeito Pablo, nenhum investimento com recurso público. Então, construtor quer construir lá, ele vai ser autorizado a construir, desde que siga um padrão, para que não fique um morador em cima do outro, casas... E detalhe que ali é descida, né? É um morro, né? E que seja feita a infraestrutura por essas pessoas, os construtores que chegam aqui, constroem, ganham dinheiro aqui na cidade
E às vezes não deixam nenhum, às vezes não. A grande maioria das vezes não deixam nenhum investimento. E aí, por exemplo, um grande exemplo de construções que são feitas com responsabilidade por exemplo, eu tive aí agora recentemente com a construtora, ela fez as lixeiras separadas para que a coleta seletiva pudesse chegar. Então, o pessoal vem para poder ampliar a área de construção, eles fazem a lixeira virada para fora, ou a lixeira simplesmente do lado de fora, sem um espaço para poder destinar a coleta do condomínio. Hoje tem construtora fazendo as lixeiras e separando em coleta seletiva. Então, imagina, isso é um grande avanço para a cidade. Então, acredito que essa deve ser uma nova realidade do município, uma realidade que já está sendo implementada pelo prefeito e que a gente vai ver aí um crescimento com mais organização, mais ordenado e gerando menos transtorno para o nosso morador. Bom, Marquinhos, a gente podia ficar o resto do tempo, da manhã, batendo papo, mas você tem compromisso, nós também, e o horário urge. Eu gostaria muito de até agradecer a sua participação, acho que é importantíssimo o poder público dar satisfação, que é muito fácil a gente tacar pedra, tá? E criticar sem saber o que está acontecendo, porque a gente olha e fala assim, bom, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, tal, mas quem não está dentro da administração não tem noção de como é difícil administrar a administração pública, tá? Porque parte do pressuposto que não pode tudo, só o que está permitido na lei, é o contrário. Tá? Então, você só pode fazer o que for permitido na lei. Eu posso fazer tudo que não está proibido na lei. Então, meu leque é muito maior. Né? Então, a gente agradece, eu e o Silvestre. Tá? Você é um velho parceiro nosso, conta aí sempre com o nosso apoio. E transmita lá o pessoal da secretaria que a eficiência, porque não é fácil, tá? Você trabalhar debaixo de chuva, não é fácil você trabalhar final de semana. Por exemplo, eu chego aqui cedo, vejo a rapaziada limpando aqui, e é impressionante a quantidade de lixo que a nossa cidade produz. Tá? Então você para assim, olha na qualquer condomínio, você olha assim e fala assim, meu Deus do céu, o cara está... Isso tudo é produzido por nós. Entendeu? E aqui, né, a situação que quando chove, tá? A gente joga lixo em qualquer lugar, tá? A gente joga na rua, joga não tem... Embora tenha uma caixa de coleta perto, a gente não está nem aí, porque isso aí é questão de educação da cidade, é a educação da população. Infelizmente, nós não somos educados, né? A nossa cultura, tal, a educação é muito baixa. Então, até ontem eu estava vendo um filme lá da chegada a Carlota Joaquina, que é a rainha de Portugal que veio para o Brasil, estava vendo aí com meu filho, aí a gente está vendo as situações, umas engraçadas, caricatas, entendeu? Mas eu falei, ó, isso aqui formou a gente, ó. Olha como é que era porco. Não é o Portugal é porco, mas os portugueses que vieram, olha só como é que eram porcos. Tá? Uma sujeira do caramba, ninguém tomava banho, não sei. E a gente herda isso, eu falei, é o nosso DNA, cara. Nosso DNA é essa sujeira toda. Tá? E aí a corrupção logo do cara, o pessoal chegou, a mulher lá que não tinha nada, já colou com a princesa, começou a vender favores para pedir. O pessoal, ela virou amiga da princesa, né? Da Carlota Joaquina, que depois virou imperatriz, rainha, aliás. E o pessoal que estava preso e tal, ela não tinha mais nada, tinha perdido tudo. Então, ela, como era amiga da rainha, as pessoas iam nela, pediam para ela soltar meu pai, meu avô, meu tio, meu primo, não sei o que e tal, e ela cobrava, certo? Então, aí o marido dela criticou, né? Falou, ué, pô, você está cobrando coisa? Falou, ué, a minha amizade com a rainha vale ouro, porra. Já que a gente não tem nada, eu vou cobrar o meu serviço. Quer dizer, então, a corrupção vem lá de trás, cara. Então, os políticos e tal. Bom, Marcos, suas considerações finais. Obrigado aí por ter nos atendido. Eu creio que a rapaziada aqui está satisfeita com as tuas respostas aqui. E até uma próxima oportunidade. Diga lá. Eu quero agradecer demais, Santana, essa oportunidade de estar aqui hoje, passando um pouco sobre os investimentos que estão sendo realizados no município. A gente está aí agora com
sem dúvida nenhuma, a maior obra de toda a região de infraestrutura aqui na cidade de Valparaíso. A gente vê que é a aplicação correta dos impostos dos nossos moradores e é uma situação até cômica. Quando eu entrei na secretaria, que fui até, por exemplo, a Rua Guajajaras, cheguei lá, encontrei com o Dames, com o Zé Silva, com os moradores ali, a Francisca. Os moradores viravam para mim e falaram, não, vou vender minha casa. Mas não vende que o investimento vai vir, acredito. Às vezes, situação de até quase apanhar lá dos moradores, mas nunca me furtei a responsabilidade de estar lá presente, de conversar com esses moradores, inclusive nessa situação de querer vender a casa, que não aguentava mais morar no local com tanto sofrimento no período de chuva. E aí, a gente chegar hoje com esse investimento que a gente está chegando agora, um importe de 62 milhões, fazendo galeria de águas pluviais, é o retorno de todo o esforço de trabalho, de oração, de muita dedicação. A gente teve dias de, por exemplo, do Dames chegar lá e, olha, eu preciso sair para trabalhar. Eu não consigo sair de casa porque a erosão está aqui dentro, na minha porta. E a gente tem que ir para lá, sair para poder conseguir dar condição de acesso para esses moradores entrarem e saírem de casa. De morador, mandar filmagem 5, 6 horas da manhã, retirando uma quantidade enorme de água dentro de casa, porque essa água invadia a casa, causava dano nos móveis, veículo, até assim, gerando um transtorno enorme, causando até risco de morte para esses moradores, que é uma correnteza muito grande e é muito perigoso que eles passam lá diariamente. E aí, quando a gente chega com esse tipo de investimento, como a gente está chegando agora, levando para os moradores galeria de águas pluviais, um asfalto de qualidade, uma iluminação de qualidade para o bairro, é assim, emocionante ver a alegria deles e de ver que existe um retorno efetivo de todo o imposto que eles estão recolhendo todos os dias para o município. E nós vamos continuar assim, vamos terminar o investimento aí do bairro Anhanguera. O prazo da obra são de 18 meses, mas a gente tem apertado a empresa e vamos cobrar para que eles concluam toda essa obra no prazo de 8 meses, para que no próximo período chuvoso a gente já não tenha nenhum transtorno no bairro Anhanguera, como está tendo agora. E na perspectiva aí de ainda essa semana conseguir licitar as pontes que vão ligar toda a marginal de Valparaíso. O projeto está pronto, Santana. Uma alegria enorme poder anunciar isso aqui. O contrato assinado com a VLI e a gente deve aí até quinta-feira no máximo conseguir licitar as pontes que vão ligar toda a marginal de Valparaíso. Então, vai conseguir sair aqui do Hotel Parque e conseguir chegar até o IP sem entrar na BR. Ou ainda sair do bairro Ipanema e ir até, por exemplo, Cais, sem passar pela BR. Isso vai ser aí uma grande conquista. O investimento no importe de 8 milhões de reais, o recurso já está garantido e a gente deve começar essa obra já para o início de março. Então, uma obra que até o final do ano vai estar pronta, a gente vai conseguir aí trazer esse grande benefício e anunciar aqui em primeira mão. Nas duas margens? São 2 etapas, nós vamos licitar primeiro o da marginal de cá, depois licitar a marginal de lá. E anunciar aqui em primeira mão, a Via 040 já respondeu o município e fez alguns pequenos ajustes no nosso projeto. A gente deve entregar o projeto aí até sexta-feira, com a perspectiva de aprovação da via, para a gente iniciar a licitação do viaduto no canteiro central da BR. Nós já temos uma parte do recurso em conta, nós estamos trabalhando aí com os deputados, o deputado Sérgio Silveira está empenhado em resolver isso. O deputado Sérgio Silveira falou para mim assim, eu vou resolver, deixa comigo que nós vamos conseguir resolver, vamos arrumar um recurso e vamos marcar Valparaíso com o fim do trânsito, o fim do sofrimento dos moradores, com essa grande obra que é o viaduto no canteiro central da BR, que a gente deve aí licitar ainda esse mês e iniciar também já para o mês de março, para abril, essa grande obra que vai trazer aí um benefício gigantesco para os nossos moradores. Maravilha. Muito obrigado, Marco. Um bom dia e até uma próxima, se Deus quiser. Amém. Bom dia. Um grande abraço a todos.
São 9h12, e assim a gente encerra hoje o Programa Livre com a participação do secretário de Infraestrutura de Valparaíso, Dr. Marcos Vinícius. Vamos encerrando a nossa transmissão aqui no YouTube, no Facebook.